Vamos em mais um estudo sobre estereoquímica. Para estudarmos estereoquímica, nós temos que aprender sobre quiralidade. A quiralidade vem da palavra quiral, que significa mão, do grego. A mão, ela é quiral, ela tem quiralidade. Uma mão esquerda, ela tem como imagem especular, que é a imagem dela no espelho. A outra mão direita. Podemos ver aqui que uma mão nossa, à esquerda, tem como imagem especular a mão direita, que ao tentarmos sobrepor uma mão à outra, nós vamos perceber que elas não casam certinho. Cada parte dela não casa com a outra mão. Então, nós podemos ver que a imagem dela no espelho, a imagem especular, não é sobreponível. Nós temos aqui agora alguns exemplos de objetos quirais e não quirais. Esse copo de vidro, nós podemos ver que ele é simétrico. A sua imagem refletida no espelho, ela coincide com a imagem original. A imagem do espelho, ela coincide com a imagem. Se eu pegar esse objeto e colocar, sobrepor ao outro, eles vão casar certinho, todas as partes coincidem. Então esse copo de vidro e sua imagem especular são sobreponíveis. A caneca, ela é quiral, ou seja, esse copo de vidro ele é aquiral ou não quiral. Já essa caneca, ela é quiral. Ela é quiral porque a sua imagem especular, sua imagem no espelho, ela é não sobreponível ao objeto. Se eu pegar essa imagem especular, a imagem do espelho dela, e tentar colocar em cima para que todas as suas partes coincidam, eu não vou conseguir fazer, porque quando eu pegar essa caneca, para coincidir, eu vou ter que virar esse lado aqui para cá, girar então, dar um giro nela. E quando eu fizer esse giro, vamos perceber que essa logo aqui, esse desenho, ele vai ficar desse lado aqui, do outro lado, ou seja, desse lado aqui, e não desse lado aqui, do outro lado. Então, não vai coincidir. Não coincidiu as imagens aqui, essa imagenzinha, então ela é quiral. Agora, se essa caneca não tivesse essa inscrição aqui, quando eu giro ela aqui, como é tudo branco, não vai ter essas partes que não coincidem, então tudo vai coincidir. Então essa caneca com essa subscrição é quiral, porque a sua imagem especular não sobrepõe, porque quando eu giro, essa subscrição aqui vai ficar do outro lado. Já a caneca sem essa logo, sem essa subscrição, ela é aquiral, ou seja, não quiral. O corpo humano ele é estruturalmente quiral. Por que ele é quiral? Em um lado do corpo nós temos alguns órgãos que não tem no outro lado, como o estômago, que tende mais ao lado esquerdo, o fígado no lado direito. No espelho nós vamos ver que a sua imagem especular é não sobreponível. Quando eu tentar sobrepor, esses órgãos que são de lados opostos não vão coincidir, não vão casar. Então, o corpo humano ele é quiral. A concha tende a se projetar em uma direção, assim como algumas trepadeiras. A molécula de DNA, que a sua dupla hélice tende a um lado, introduzindo na estrutura química propriamente dita, nós temos esses fármacos aqui, que um é a imagem especular do outro, não sobreponível. Vamos estudar mais aprofundado e veremos que aqui nós temos um centro de quiralidade. Vamos perceber que esse carbono ligado a 4 elementos diferentes vão produzir uma certa quiralidade na estrutura. Na estereoquímica, nós vamos ver os isômeros, que são compostos diferentes e têm a mesma fórmula molecular. Nós já estudamos isômeros antes, quando nós estudamos isômeros constitucionais. Os isômeros constitucionais, eles diferem na sua ligação entre os átomos. Ou seja, nós temos aqui uma fórmula molecular C4H10 e nós temos a estrutura do butano, estrutura linear, e o 2-metilpropano, que nós temos um carbono central ligado a 3 outros carbonos. Então, a forma como esses átomos estão ligados entre si diferem dos dois. Já na estereoquímica, nos estereoisômeros, isso é diferente. Vão ter a mesma
ligação entre os átomos. O que vai diferir entre eles é o arranjo espacial deles, que vai modificar. Então, eu vou ter estrutura compostos diferentes, com as mesmas ligações, mas espacialmente com arranjos diferentes. Isso vai gerar essas diferenças. Temos aqui outros exemplos, um cloropropano. A posição do cloro varia na cadeia, com o 2-cloropropano. Temos também o álcool, um butanol e o éter etílico, diferindo nas suas funções. Então, isso aqui são os isômeros constitucionais, o que nós já sabemos e já estudamos anteriormente. E agora nós vamos abordar os estereoisômeros. Nós temos os isômeros, que são a classificação geral, os compostos diferentes com a mesma fórmula molecular. E vemos agora os isômeros constitucionais, são isômeros cujos átomos têm conectividade diferente. Aí existem duas classificações para isômeros, os isômeros constitucionais e os estereoisômeros, que é o que nós vamos abordar nessa aula. Os isômeros constitucionais são aqueles que só diferem na conectividade dos átomos. Os átomos eles se conectam de forma diferente, como vimos anteriormente. Os estereoisômeros são isômeros que têm a mesma conectividade, mas que diferem no arranjo espacial de seus átomos. E esses isômeros, eles se dividem em enantiômeros e diastereoisômeros. Os enantiômeros são estereoisômeros, que são imagens especulares não sobreponíveis um do outro. Ou seja, um é a imagem do espelho no outro, mas que não se sobrepõe. Já o de astereoisômeros são estereoisômeros que não são imagem especular um do outro. Ou seja, um não é a imagem no espelho do outro. Então, entrando na classificação de diastereoisômeros, eles são, como eu disse, estereoisômeros que não são imagens especulares um do outro. Nós temos o exemplo aqui, o cis-1,2 de cloroeteno. Nós temos aqui uma ligação dupla, carbono-carbono, e aqui nós temos eles na posição cis, estão no mesmo lado da ligação dupla. E temos o trans, que estão em lados opostos. Nós podemos perceber, colocando um espelho aqui, que um não é imagem especular do outro. Podemos ver que aqui um está para um lado, o outro está para o outro. Um não é o reflexo do outro no espelho, mas ele não é um isômero constitucional. Por quê? Porque a conectividade entre eles são as mesmas, dos átomos entre eles. Não são isômeros constitucionais e nem são enantiômeros, porque enantiômeros são imagens especulares não sobreponíveis um do outro. Eles não são imagens especulares, por isso a classificação deles vão ser diastereoisômeros. A mesma coisa acontece com os compostos cis e trans de cicloalcanos. São os exemplos de diastereoisômeros. Aqui temos a versão cis e a trans. Da mesma forma, colocando um espelho aqui, nós podemos ver que um não é a imagem especular do outro. Por isso, eles são diastereoisômeros. Nesse exemplo aqui, colocamos um espelho e podemos perceber que um é a imagem especular do outro, não sobreponível. Podemos observar aqui, se eu pegar essa estrutura e girar ela para tentar casar todas as partes, vamos perceber que o OH ele vai ficar para o outro lado aqui, para esse lado tracejado, para dentro da página, e o H vai ficar aqui para fora da página. Uma característica estrutural para podermos antecipar a possibilidade de existência de um par enantiômero é a existência de um único átomo tetraédrico ligado a 4 outros diferentes átomos. Então, nós temos aqui um exemplo de carbono, hidrogênio, cloro. Vamos colocar um exemplo. Aqui, esse daqui é um átomo tetraédrico ligado a 4 grupos diferentes. Então, temos que esse carbono aqui, ele é um centro de quiralidade. Normalmente colocamos esse asterisco. E a sua imagem especular, como nesse exemplo aqui, ela é não sobreponível. Se pegarmos essa estrutura, tentarmos colocá-la em cima da outra, vamos perceber que não casa todos os átomos certinho, X com X, Y com Y, Z com Z e W com W. Então nós temos sempre estruturas espaciais diferentes, sempre vão ser compostos diferentes, que possivelmente com propriedades químicas diferentes. Um exemplo, uma estrutura que eu coloquei lá, tentando dar um giro nela, vamos perceber que esse aqui casou com esse.
esse casou com esse, mas esse aqui não casa com esse, esse aqui não casa com esse aqui. Vamos perceber que não são sobreponíveis um ao outro. Então, sempre que tivermos um enantiômero com um único centro de quiralidade, vamos colocar esse exemplo aqui, esse centro de quiralidade, carbono. Sempre que trocarmos dois grupos quaisquer ligados ao centro de quiralidade, converte um enantiômero no outro. Ou seja, nós temos essa estrutura aqui e essas duas estruturas químicas, em que um é a imagem especular do outro. Se eu for trocar hidrogênio com esse H com o OH aqui, vou trocar o hidrogênio com a hidroxila. Então vai ficar trocando essas estruturas. Vamos perceber que ir girando, porque esses dois carbonos eles têm que ficar coincidindo. Então, quando eu for girar ele para coincidir, ele vai gerar essa estrutura aqui. Por quê? Ora ele estava na frente, quando gira, dá esse giro de 180 graus, ele vai ficar para trás, o hidrogênio, e o hidroxila para frente. Então, sempre que tivermos um enantiômero com um único centro de quiralidade, nós podemos trocar dois grupos ligados ao centro de quiralidade, então vai converter no seu enantiômero, que é a sua imagem especular, não sobreponível. Centro de quiralidade é diferente de centro estereogênico. O centro de quiralidade ele tem que ser um átomo tetraédrico. Tem que ser um átomo tetraédrico ligado a 4 outros grupos diferentes. Então, esse centro estereogênico tetraédrico é a mesma coisa de centro de quiralidade. Uma troca desses grupos aqui entre si produz o enantiômero dele, a imagem especular não sobreponível dele. Mas no centro estereogênico, não. Nem todo centro estereogênico é centro de quiralidade. Nós temos aqui no cis, no trans, 1, 2 de cloroeteno, que eles têm centros estereogênicos, que são centros estereogênicos trigonais. Eles têm esse arranjo trigonal entre si, mas eles não são centro de quiralidade, porque para ser centro de quiralidade tem que ter a geometria tetraédrica necessária. Nós temos aqui mais um exemplo, e nesse exemplo aqui nós temos a imagem especular um do outro, só que essa imagem especular ela é sobreponível, porque nós temos dois grupos iguais, uma geometria tetraédrica, só que tem dois grupos iguais. Então, quando tem a projeção dele no espelho, ele vai gerar um igual, ou seja, não é quiral. É sobreponível quando é colocado um na frente do outro. Não são enantiômeros, são sobreponíveis.